propósito básico do jejum, obviamente, envolve buscar a Deus e a sua intervenção. Mas isso é o que apresentamos de uma forma generalizada. Na palavra de Deus, encontramos dentro desse aspecto maior propósitos distintos, tanto no Velho como no Novo Testamento, que envolvem o jejum. E é importante que a gente enxergue isso para ter uma visão completa e abrangente. No Velho Testamento, o jejum aparece, como mencionamos na aula anterior, no modo parcial, como um ato de consagração. Por exemplo, no livro de Números, no capítulo 6, nos versículos 3 e 4, nós lemos a respeito do voto do nazireado, que era um voto de consagração. E essa pessoa que fazia esse voto de consagração, ele se abstinha de determinados alimentos. Por exemplo, Números 6, 3 e 4 diz: abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas e nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde a semente até as cascas. Então havia uma abstinência de um tipo de alimento específico, com um único propósito: consagrar-se a Deus. Obviamente não era só a abstinência do alimento que significava consagração, mas a própria abstinência lembrava a devoção e o propósito da consagração. Acredito que muitas vezes podemos ter um tempo de jejum, seja ele um jejum parcial, um jejum normal ou total, simplesmente porque queremos nos consagrar ao Senhor. Esse é um dos primeiros aspectos a ser destacado. O segundo deles é quando as pessoas jejuavam por arrependimento de pecados. Eu quero dar alguns exemplos. O primeiro deles está em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. O texto diz assim: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando olhamos para esse texto, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, isso leva alguns a acreditar que se tratava de um jejum total. Mas o foco era: pecamos contra o Senhor. Portanto, era um tempo de arrependimento e era um jejum com o propósito de arrependimento. No livro de Neemias também encontramos exatamente o mesmo relato. No capítulo 9, nos versículos 1 e 2, nós lemos: no dia 24 desse mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Obviamente, o motivo do jejum aqui está atrelado à questão do pecado. Era um ato de humilhação e de arrependimento pelos pecados cometidos que também foram confessados. No livro do profeta Joel, quando Deus diz promulgai um santo jejum, ele fala a respeito de choro, inclusive dos ministros do altar. Não era apenas um chamado à humilhação, mas um chamado ao arrependimento. Portanto, temos como propósito para o jejum no Velho Testamento a consagração, o arrependimento dos pecados, e agora vamos passar a um terceiro propósito: luto. No segundo livro de Samuel, no capítulo 1 e no versículo 12, nós encontramos uma referência a isso. O texto diz assim: prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Aqui o choro, o pranto e mesmo o jejum, ele é feito numa atitude de luto. Ele é uma expressão da dor que eles estavam enfrentando naquele momento com as perdas que haviam passado. Em 2 Samuel 3,35, a Bíblia diz assim: então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. A palavra de Deus fala aqui de um tempo de luto por Abner, que havia morrido. Ele se propôs a, enquanto houvesse sol, enquanto a noite não chegasse, que aliás o dia começava para o judeu e terminava com o pôr do sol. É como se ele estivesse dizendo: enquanto o dia não virá, eu não vou comer absolutamente nada. E aqui o choro, o pranto, o jejum é uma expressão de luto pela morte de Abner, capitão do exército. Então ele também era praticado nesse sentido, embora nós não temos tantas referências ou tanta ênfase. Um outro propósito a ser destacado é jejum que se fazia em momentos de aflições, quando se precisava de uma intervenção de Deus. Segundo Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 16 até o 23, nós vemos Davi jejuando
por aquela criança que foi gerada da sua relação com Batseba e que Deus deu a sentença de que ela morreria. Davi passa 7 dias em jejum, intercedendo pela mudança da condição, para que a criança não morresse quando caiu enferma, mas porque já havia um decreto da parte de Deus, aquele jejum não produziu resultados, não houve intervenção alguma. No entanto, a prática do jejum de Davi, ainda que insistindo contra um decreto de Deus, mostra que ele entendia que aquela ferramenta, a ferramenta do jejum, em momentos de aflição ou mesmo de enfermidade, como veremos a seguir, era algo que eles de fato usavam e praticavam. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, no versículo 3, nós vemos nos dias de Josafá a seguinte declaração. Então Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo Judá. Havia uma ameaça que gerou medo, aflição, mas eles entendiam que esse era o momento de se posicionar, crendo para a intervenção de Deus. Quando analisamos a maneira como eles respondiam a esse tipo de aflições com jejum, isso na verdade nos mostra que esse era parte de um padrão, de uma prática que eles tinham de recorrer a Deus por meio de jejum em situações como essa. Podemos destacar também, não a aflição de uma forma genérica, mas de uma maneira muito específica, a busca por proteção. Essa foi praticada por Esdras. No capítulo 8, nos versículos 21 a 23, a palavra de Deus nos mostra um posicionamento de Esdras que dispensa da parte do rei qualquer exército para protegê-los. Ele se posiciona e diz: a mão do Senhor está conosco, Deus vai nos guardar. E depois de ter agido e falado assim, ele diz: eu tive vergonha de pedir proteção, porque agora eu fiz uma declaração e eu preciso andar em fé de acordo com ela. Então o texto diz o seguinte, palavras de Esdras: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Podemos também mencionar o caso de Esther, que convoca um jejum de 3 dias, pedindo a proteção de Deus sobre ela, sobre a sua própria vida e também sobre a conversa que ela teria com o rei. O jejum também era praticado nesse sentido. Então, nós temos já aqui consagração como parte do propósito, arrependimento de pecados, luto, aflições, a busca por proteção, e podemos mencionar ainda mais 2 propósitos distintos. Em situações de enfermidade, obviamente buscando uma intervenção de cura, e o jejum presente na intercessão. Falando de situações de enfermidade, no Salmo 35:13, nós vemos Davi mencionando que ele orava e jejuava por outros que estavam enfermos. No contexto do Salmo, ele está falando de como a atitude dele, o bem que ele fez a alguns, foi retribuído com o mal. E para mencionar o bem que ele fazia, ele diz: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Depois ele vai dizer: quando, porém, tropecei, eles se alegraram. Mas o contraste, apesar de falar do bem que ele fez, o mal com que retribuíram, é destacar: quando eles estavam enfermos, eu jejuava. E Davi não fez isso uma única vez na sua vida. Sabemos que ele se posicionou da mesma forma com o jejum quando a criança gerada da relação com Batseba adoeceu antes de morrer. Isso nos mostra de novo um padrão. Eles entendiam que situações de enfermidade deveriam ser enfrentadas com o jejum. E olhamos também para o jejum de Daniel, do qual já mencionamos. No momento de buscar a Deus, de interceder pelo seu povo, o jejum de Daniel também está presente na característica de arrependimento, porque enquanto ele está orando, ele se arrepende pelo pecado dos pais, das gerações anteriores, mas ele está intercedendo por restauração. E a palavra profética através de Joel chamando o povo ao arrependimento também era para que através do jejum eles não apenas se humilhassem e se arrependessem, mas preparassem o caminho para a restauração e para a intervenção de Deus. A combinação de jejum com oração é uma química explosiva. A Bíblia fala a respeito de oração e de jejum. Nós precisamos entender que os dois juntos são uma combinação poderosa. Eu já vi gente falando: olha, jejuar sem orar não vale nada, é passar fome. Eu discordo.
O jejum tem o seu efeito mesmo se você não tiver um tempo profundo de oração. Ele vai mortificar sua carne com ou sem oração, ele vai afligir a sua alma com ou sem oração, mas o fato é que a combinação de jejum com oração, ela é algo extraordinário. Eu não diria que a oração sem jejum não tem importância, eu não diria que o jejum sem oração não tem valor, mas eu diria que os dois juntos, eles se tornam algo bem mais forte do que normalmente seriam sozinhos. E nós precisamos entender que na vida de oração, na intercessão, principalmente quando falamos da restauração de Deus, de um novo tempo, de mudanças, o jejum tem se mostrado imprescindível. Ao longo da história ele vem sendo muito praticado, tanto como humilhação e arrependimento, como clamor por restauração. E isso tudo faz parte dos propósitos que nós encontramos nas descrições de jejum do Velho Testamento. Passando ao Novo Testamento, eu quero fazer uma distinção entre os evangelhos, entre o que o livro de Atos, a história da igreja, nos fala, e as epístolas. Então, começando dos evangelhos, nós não podemos negar que ele tem o seu papel no que diz respeito a uma batalha espiritual. Quando Jesus diz que uma determinada casta não sai a não ser por meio de jejum, nós já avaliamos isso e falamos do como o jejum de fato tem a ver com a liberação da fé. Mas nós também precisamos entender que o jejum tem o poder de nos fazer mais sensível ao Espírito Santo e ao mesmo tempo nos colocar no lugar de uma maior percepção e discernimento contra a ação e o movimento do reino das trevas. O jejum em si, ele não aumenta a nossa autoridade, mas ele nos torna mais conscientes da autoridade que nós já temos. Ele nos torna mais sensíveis ao movimento do reino espiritual, tanto da liderança do Espírito Santo, como da percepção e do discernimento de qualquer tipo de ataque do reino das trevas. Então acredito que nós podemos destacar aquilo que Jesus em Mateus 17, 21 declara sobre essa casta não sair a não ser por meio de jejum. Mas nos evangelhos nós vemos o jejum também como um tempo de separação para se estar com o Senhor. Já mencionamos em aulas anteriores, lá em Lucas 2,37, a respeito de Ana, uma profetisa, e a Bíblia diz que ela jejuava e orava com frequência, noite e dia, diante do Senhor. A Bíblia não fala de um motivo específico para o jejum, não fala de uma aflição, de uma necessidade única de intervenção. Ela cultivava aquilo como uma forma de estar com o Senhor. Aliás, quando olhamos para Atos capítulo 13, a palavra de Deus nos fala a respeito de líderes da igreja de Antioquia que estavam jejuando e ministrando ao Senhor. Separaram esse tempo para estar com Deus, para buscar ao Senhor, para se deleitar na presença de Deus. Mas o jejum também, ele aparece no contexto da preparação para o ministério. Jesus já havia sido cheio do Espírito Santo e foi guiado pelo mesmo Espírito Santo que o encheu ao deserto a fim de ser tentado pelo diabo. E porque seria tentado pelo diabo, jejuou. De novo, nós vemos o contexto do jejum para enfrentar a oposição do reino das trevas. Mas precisamos entender também que Jesus está num tempo de preparação para o seu ministério, que teria início não quando ele foi cheio do Espírito Santo, mas só depois do tempo do jejum. Aliás, a Bíblia diz que ele regressou no poder do Espírito. Há uma progressão entre o nível em que ele entra naquele tempo de jejum e a forma como ele sai. Ele entra cheio do Espírito, mas ainda não vemos os milagres, os sinais e os prodígios. Mas quando ele regressa, a Bíblia diz, regressou no poder do Espírito Santo. Algo havia sido ativado, algo havia sido liberado na vida e no ministério do Senhor Jesus. Ainda podemos destacar no livro de Atos dos Apóstolos a igreja praticando o jejum em situações distintas. Em primeiro lugar, o que eu já mencionei em Atos 3, de ministrar ao Senhor. Além de ter tempo para estar com Ele, ministrar a Ele. A visão de ministério na Bíblia, ela aparece em várias direções. Existe o que nós podemos destacar como ministério ao Senhor. Oração e adoração entram aqui. Existe aquilo que podemos destacar como ministério aos santos. Isso fala de como servimos os nossos irmãos para edificação. Existe aquilo que podemos destacar como ministério ao mundo, aos não cristãos, que diz respeito a evangelismo e missões. Ministrar ao Senhor é exercer o ministério da mesma forma que qualquer um dos outros níveis. E eles separam esse tempo para ministrar ao Senhor. Falamos do jejum como uma preparação para o ministério. No livro de Atos nós vemos algo semelhante quando chega a hora de enviarem ministérios. Atos capítulo 13, diz que o Espírito Santo disse, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra a que eu os tenho chamado. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Nesse ambiente de jejum, onde eles já estavam,
A percepção, a voz do Espírito Santo, ela fica mais aguçada. Nós precisamos entender a importância que o jejum tem para nos tornar mais sensíveis à voz e à liderança do Espírito Santo. E a Bíblia diz que na hora de impor as mãos para enviá-los, para comissioná-los para a nova fase, eles fizeram isso com oração e com jejum. Em Atos, no capítulo 14 e no versículo 23, nós vemos que na hora de estabelecer presbíteros, Paulo e Barnabé, quando voltam pelas cidades onde haviam passado, separam essas pessoas, impõem sobre eles as mãos, orando também com jejuns. Então esse momento de separação para o ministério, de envio, de preparação para o ministério, sempre foi marcado com a prática de jejum. Nas epístolas, nós só encontramos 2 menções de Paulo ter jejuado. Nós não temos instrução alguma nas epístolas a respeito de como jejuar, mas vemos as menções de que houve jejum. A primeira delas está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Ele diz a partir do versículo 4, pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber. Alguns alegam que Paulo inclui jejum aqui, está falando de privações que não necessariamente foram uma escolha, porque fala de aflições, de privações, de angústia, de prisão, açoite, tumulto. Eu digo, é verdade que ele fala disso, mas ele também fala de trabalho, de vigília, de pureza, né, de longanimidade, e todas essas coisas são voluntárias. Então nós não podemos deduzir que tipo de jejum Paulo está falando. Se ele está relacionando isso a um tipo de jejum que lhe foi imposto, ou se ele está falando de algo voluntário. A segunda menção que nós temos de Paulo ter jejuado, e aliás, já desde a primeira nós vemos a expressão no plural, jejuns. Então ele não está falando de ter feito isso uma única vez. A gente vai encontrar na mesma segunda epístola de Paulo aos Coríntios, dessa vez lá no capítulo 11, e segundo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo diz, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns. Então aqui, diferente do primeiro, Paulo fala de fome e sede. E acredito que aqui ele está falando de privação, ele está falando de necessidade, algo involuntário, mas aí ele acrescenta em jejuns muitas vezes. Então, Paulo menciona por pelo menos 2 vezes distintas a sua prática de jejum, além daquilo que já encontramos em Atos 13, em Atos 14. Então, sabemos que os apóstolos e aqueles que escreveram as epístolas, eles também jejuavam. Apesar de não haver orientações específicas de como fazer isso, eles jejuavam e nos davam esse exemplo. Agora, esses são os propósitos que nós temos revelados na palavra de Deus. Isso não significa que alguém não possa incluir um outro propósito que esteja em linha, né, com princípios da palavra de Deus ligados à oração, à busca ao Senhor e que talvez não sejam específicos sobre o jejum. Mas todos esses que nos foram revelados deveriam em algum momento ser parte da nossa prática do jejum e da maneira como nós buscamos a Deus.